Então, eu devo ter parado quando eu estava contando do batismo de papai. Penso eu que eles disseram que estavam com receio que meu pai desistisse do batismo. E aí não tiraram foto nenhuma. E logo depois, 2 semanas depois, eu preciso confirmar isso, ou foi 9 ou 11 de junho, todo o resto da família foi batizado junto. Ou seja, a minha mãe, Irene, o meu irmão mais velho, Irajá Bandeira Soares, a irmã Irecê Bandeira Soares, a irmã Moema Bandeira Soares. E Solange não foi batizada porque tinha 7 anos. Então, ela foi batizada posteriormente. E aí, aconteceram 2 histórias bem interessantes. A primeira aconteceu 1 semana depois do batismo, e papai, que era o responsável pelo avião bimotor, era o comandante do avião, falou para algumas pessoas que tinha tido uma experiência maravilhosa, porque tinha orado a Deus e tinha recebido uma resposta do Senhor. E tinha se filiado à verdadeira igreja de Jesus Cristo aqui. E aí o mecânico e outros ficaram bem interessados nisso, e aí o governador, Cid Sampaio, chegou e entrou no avião e disse: bom, Milton, nós vamos para a usina Roçadinho, lá na cidade de Catende. Papai disse: já estou com um plano de voo preparado, está tudo organizado. E nós vamos voar para lá sem nenhum problema. E aí o avião levantou o voo do Aeroclube de Pernambuco, que ficava no Pina, assim, 2 quilômetros da casa de papai, dava até para ir a pé. E aí, no voo, ele disse: Milton, me disseram que você foi batizado numa igreja aqui. É verdade? A semana passada, papai disse: é verdade, sim. E aí ele perguntou: Milton, aonde é que fica essa igreja? E aí, papai, para não responder especificamente, disse assim: fica lá na Rua Imperial. Aí o governador conhece a cidade de Recife na palma da mão, olhou um pouco para o teto do avião e disse: puxa, eu não consigo ver nenhuma igreja lá na Rua Imperial, não. Não lembro de nenhuma igreja lá. Aí papai disse: mas tem sido muito bom, eu sei que é a igreja de Cristo, tal. Aí o governador perguntou a ele: Milton, tem muitas pessoas lá, as pessoas já estão participando dessa igreja? Aí papai olhou para trás assim e disse: doutor Cid, por enquanto, só tem eu mesmo de membro. Rapaz, foi uma risada dentro do avião. Ele disse: como é? Só tem um membro, bicho, da igreja. E é tu, é? Ele disse: não, tem 4 missionários, né? Mas de membro aqui só tem eu mesmo. Mas a igreja é grande nos Estados Unidos, Rio, São Paulo, no sul do Brasil, em outros lugares, mas aqui está começando agora e alguém precisa ser o primeiro, né? Aí ele disse: tá bom, que história, meu velho. Eu nunca conheci na minha vida ninguém que fosse o primeiro membro de uma igreja. Estou conhecendo agora você. E aí, depois de 2 semanas, foram batizados o resto da família. E começou a participar lá. E aí, mamãe, não sei se vai lembrar de ontem que eu lhe falei, mamãe chegou com a toalha de crochê que ela passou 2 meses produzindo, e
pediu para tirar os missionários do quarto, e aí tirou o lençol dobrado, branco, que estava em cima do sacramento, e colocou a toalha que ela tinha feito. Essa toalha era multicolorida, de todas as cores. Quando os missionários chegaram, botaram a mão na cabeça. O que é isso, irmã Irene? Ela disse, eu fiz para ajudar vocês aqui e tal. E aí você não precisa deixar seu lençol aí. E aí os missionários disseram, olha, porque me perdoe, eu sei que a senhora quis fazer uma surpresa, mas precisa ser branca. E aí ela disse, tudo bem, então eu vou fazer uma branca. Aí o Elder Norton, o que já faleceu, disse, eu posso ficar com essa toalha? Mamãe disse, claro. Ele já dobrou a toalha e guardou. Eu falei com ele, agora fazia cerca de 55 anos que ele havia estado em Recife. Quer dizer, ele voltou com o filho dele, o filho serviu na Argentina, ele passou em Recife, ficou lá conosco uma semana. Mas aí ele foi e me mostrou a toalha, eu disse, homem, me arruma essa toalha. Ele disse, isso é o tesouro maior que eu tenho na minha casa, da minha missão. Eu digo, corta aí um pedacinho para mim, pelo menos, e mostrou para a gente. E guarda isso com muito carinho até hoje. E a irmã Irene, fez um trabalho mais rápido e já fez umas 2 ou 3 toalhas para colocar em cima lá do sacramento. E aí depois aconteceu que eles decidiram alugar vamos dizer assim, a sala maior da pousada para que eles pudessem colocar cadeiras e ter uma reunião maior. E aí alugaram, primeiramente, só na parte da manhã, onde tinha a escola dominical, porque à tardezinha e à noite, muitos dos hóspedes iam assistir televisão, que só existia uma. Eu vou mandar para vocês todas essas fotos. Eu vou mandar um bocado de coisa para vocês aí, tá? Não adianta nem eu mostrar. Isso aqui é a pousada, mas tá aqui, ó. Essa era a pousada que não existe mais, porque foi construído um viaduto em Recife. Aqui, olha, eu mostro onde era aqui a porta do quarto deles. Então, todo mundo acha que essa foi a primeira local de reuniões. Não foi aqui, foi nessa porta aqui, num quartinho que tinha. Aqui tem a foto deles na praia, sendo batizados e etc. Eu vou mandar para eles por arquivo. Essa aí é onde era a pousada. Ela devia ter uns 8 a 10 quartos. E o Elder Kidman foi quem tirou essa foto, ele está aqui. E não existe mais esse prédio. E aí eles começaram, papai começou a convidar pessoas, os elders começaram a dar aulas de inglês e foi fantástico. Com licença, mas a capela era apenas a uma porta. Era apenas o quarto aonde os 4 missionários ficavam e a reunião era lá no meio do beliche. Para ter uma ideia assim, talvez tinha 10 feet de largura, de comprimento, por uns 6, 7 feet apenas de largura. Ou seja, entre os 2 beliches ficava local que só dava para caber uma cadeira. Aí as crianças ficavam sentadas no beliche e meu pai e minha mãe nas cadeiras e os missionários em pé. Um regia o hino, outro abençoava o sacramento, outro distribuía, outro fazia o discurso, outro dava aula. Eles iam se revezando nisso. E aí começaram a aumentar isso e alugaram a parte... o livro de papai depois.
e alugaram a parte da frente, e aí a reunião começou a vir mais pessoas, aí teve, ao invés de apenas 6 da família, começaram a família do irmão Raul Henrique Lins, veio ele e a esposa, o irmão Raul era um amigo de papai conhecido e era muito rico. Me disseram que ele era dono de um banco lá. E veio com a família, foi batizado. Depois a irmã Maria Tereza, que era uma grande enfermeira, que trabalhava, foi batizada também e começou a batizar. Nesses dias, a mãe da minha esposa, Laureta de Medeiros Armstrong, você pode explicar isso? A minha mãe, ela estudava numa escola lá em Recife, e ela tem uma amiga que tinha se tornado membro da igreja, bem próximo depois da época do irmão Milton. E essa amiga convidou ela para ir para a igreja. Inclusive, essa amiga, ela mora aí nos Estados Unidos há muitos anos, eu acho que casou com algum rapaz americano, e ela se chama Risolândia. E ela foi namorada de Irajá, que era o irmão mais velho dele. Então, eles namoraram, e aí Risolândia levou minha mãe para conhecer a igreja. Minha mãe, na época, tinha 19 anos, e foi em maio de 1961, um ano depois da família dele ter se batizado. E ela ficou frequentando lá. Então, nossa história já estava sendo escrita, né? Com isso. Então, depois de um tempo, eles chegaram... Essa história é bem interessante, viu? Eu tenho aqui uma cópia do contrato de locação de prédio urbano. Está aqui o contrato mesmo, ó. Contrato de locação de prédio urbano. O irmão Milton Soares foi chamado, então, como presidente do ramo. Ele perguntou se o presidente tinha certeza se aquele chamado era aquilo mesmo. Ele tinha acabado de ser sacerdote, recebeu o ofício de elder e a igreja começou a crescer. E aí ele sugeriu alugar uma outra casa que pudesse ter, inclusive, uma pia batismal, para evitar de precisar sempre estar se dirigindo para a praia para fazer os batismos lá em Recife. E aí o presidente Bangerter veio mais outra vez em Recife e disse: Milton, eu queria conhecer algumas casas que você poderia sugerir. Então, o papai sugeriu uma casa... tu tem um endereço aí? Com licença. Seu pai se batizou em qual ano? Foi em maio, 15 de maio de 1960. 60. Deixa eu ver uma coisa. E foi... Foi 7 de setembro. Deixa eu ver se tem uma... 61. Deixa ele falar. E sister, foi 61, então, que Minha mãe, a em sua 1961. Ela era solteira, tinha apenas 19 anos e ela foi batizada lá em 1961, em maio de 61. Eu estou querendo pegar a data aqui, mas eu vou encontrar. Aqui, ó. Aqui. Mas, e aí aconteceu uma história muito interessante. Olha aqui, ó. Encontraram uma casa que ficava no centro da cidade, na Praça da Faculdade de Direito, na 7 de setembro, número 428. Era um sobrado residencial com 3 quartos e banheiro no andar superior, e 2 salas conjugadas, uma sala, cozinha e copa inferior. Havia ainda uma dependência completa para empregados no quintal. Essa casa aí foi alugada em torno de 62, no início de 62. E aí, na apresentação que eu vou lhe mandar, tem o presidente Bangerter e a esposa dele. Tá? Essa casa tinha um contrato inicialmente do dia 18 de setembro de 1962 e iria terminar, eles fizeram um ano de contrato, em 18 de setembro de 1963.
Ao contrário daquela primeira pousada, essa casa ainda está lá. E quando eu passo lá, a gente olhando na porta dela, bem em cima, ainda tem a marca dos 4 parafusos que colocaram escrito a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Eles nunca colocaram massa, nada para tampar isso. Irmão Bradford, entendeu então isso? Entendi, sim. E aí, eles decidiram alugar aquela casa no centro de Recife. Era um lugar realmente muito bom. Papai mostrou que podia construir uma pia batismal, tá? Na parte dos fundos, que era com cimento. Rapaz, é interessante isso, porque eu comecei aí nessa capela aí, eu estava começando a andar nessa casa. E papai disse que uma vez, disse assim, vamos ver se esse menino já sabe ir para a igreja. Eu tenho acabado de andar, e ele me soltou assim na calçada, e eu fui andando, e quando chegou no portãozinho de entrada, eu parei e fiquei esperando ele abrir. Ou seja, tinha lá meu berço para eu ficar. Tem uma foto até eu deitado no berço. Agora, veja o problema da locação. Foram falar com uma mulher extremamente rica, ela devia ter uns 50 a 100 imóveis que ela alugava. E aí ela disse, olha, então nós podemos fazer o aluguel. Não era um aluguel barato, tá? Eu tenho a cópia do contrato, vou lhe dizer por quê. E ela disse, bem, quem vai ser o locador? Aí ele disse, a igreja não existia no Brasil como uma empresa regularizada, estabelecida com CNPJ. Não era uma pessoa jurídica. Não era pessoa jurídica ainda. Aí ele disse, olha, vai precisar fazer no meu nome. Rapaz, olha, as compras de imóveis, o presidente vinha de lá com uma mala, com dinheiro, com força dentro do avião. Ia para o cartório, falava com o cara, vai assinar o contrato, vai, a certidão vintenária, está tudo certo. Ele abria a bolsa, mostrava para o cara, pegava o dinheiro lá e passava para o nome dele. Quando ele ia voltar para os Estados Unidos, ele fazia uma procuração pública para o próximo presidente de missão, para poder ter acesso a todos os imóveis que tinha na área da missão, que era no nome pessoal deles. E aí a moça disse, bom, vai ser no nome de quem? Ele disse, pode ser no meu nome, William Grant Bangerter. Aí ela disse, olha, eu vou declinar da oferta, eu não vou alugar de jeito nenhum. Aí papai disse, mas qual é o problema? Aí ela disse, olha, eu aluguei mais de 50 casas na época da Segunda Guerra e até depois da Segunda Guerra para os americanos que moravam aqui. E mais da metade deles foi embora sem pagar os últimos aluguéis, não eram membros, tá? Só americano, muitas vezes ligado ao Exército, à Marinha e à Força Aérea Americana. E aí foram embora, eu não sei se isso é verdade, mas ela disse que deixou um prejuízo grande. E sabe por quê? O Lucas vai entender bem, ele não tinha CPF. Então, não dava para ver se ele tinha protestos, se ele tinha ações, tal. Aí ela disse, bom, eu posso... E para fazer a cobrança depois fica difícil, né? Porque a pessoa está em outro país. A pessoa ia embora, era um abraço. E aí, rapaz, vê bem agora, o presidente Bangerter disse, olha, isso não é problema, porque nós podemos fazer o aluguel no nome do irmão Milton Soares Júnior. Ele olhou assim para ela e disse, tá certo, pode fazer.
Eu vou te dizer aqui, o aluguel era em torno de $3.000 Não, por mês. aqui, ó, $5.000. É. Era 40 mil cruzeiros. E era $5.000 que deveriam ser pagos no local de trabalho do locatário. A gente tinha que levar o pagamento para eles. E aí ela disse, bem, e quem será o fiador? Eu quero que uma empresa regular que exista aqui no comércio seja o fiador, como um avalista, né? Papai disse, não tem problema, porque eu tenho uma empresa também de construção que ele, nas horas vagas, estava iniciando isso, e aí fez, e aí o contrato, aqui no início... Olha aqui o que ele fala aqui, ó. Faltava também conseguir no comércio uma firma que se dispusesse a ficar como fiador, pois o proprietário fazia questão que fosse um comerciante. O presidente Soares não só assinou o contrato em seu nome, como pôs sua firma como fiadora. E o contrato foi o seguinte. Então, aqui no final, ó, no início, é ruim de ver, só para ter uma ideia, quem era o locador, né? Aqui o locatário, e aqui a empresa Indústria de Pisos e Revestimentos Limitada. E no nome de... porque ele botou em letra minúscula, Milton Soares Júnior aqui. Senhor Milton Soares Júnior. E tem o final do contrato, olha, tem todas as cláusulas e aqui para assinatura no final. Desculpa que aí aparece invertido, mas eu vou mandar tudo para vocês. Tem aí o locador, o locatário e o fiador. Meio ruim, Milton Soares Júnior aqui, ó. Então, quando terminou e eles saíram da casa e entraram no carro de papai, aí ele disse, olha, presidente, eu preciso lhe dizer uma coisa, viu? Ele disse, pois não, presidente Milton, diga. Ele disse, eu não sei se eu vou conseguir pagar todos os meses o aluguel, não. Ele tinha certeza que era ele que ia ter que pagar isso. Aí o presidente Bangra disse, não, irmão Milton, você não vai pagar nada. Eu vou mandar o dinheiro para vocês através do banco todos os meses para você efetivar o pagamento. E aí, assim continuou. E a igreja foi crescendo, depois eles compraram, agora foi um terreno imenso, tá? O endereço é meio feio, Rua das Ninfas, número 30. E era um grande casarão, que tem as fotos que eu vou mandar para vocês. Deixa eu ver aqui uma coisa. É só rápido, isso aqui era o casarão lá, tá? Que foi totalmente demolido, uma rua bem no centro, um terreno de mais ou menos uns 6 a 8 mil metros quadrados. E esse terreno foi adquirido entre 1964 e 1965, iniciou a construção da capela, a primeira capela de Recife. Vieram os missionários construtores e eu participei também, junto com minha família. Eles fizeram não me lembro o nome, de carro de mão, em inglês, bem pequeno, que eu, com 5 anos, 4 anos, 5 anos, já estava ajudando. E a capela foi basicamente construída, e meu irmão estava ajudando muito os missionários lá. E aí ele foi fazer uma missão de construção em São Paulo, construiu lá com a igreja a Capela de Perdizes, a Capela de Pinheiros. Essa Capela de Pinheiros não existe mais, foi vendida para passar uma grande avenida aí, e grande parte até desse dinheiro deu até para ajudar muito na construção do templo. Isso é que eu ouço, eu não tenho base concreta disso. Mas eu reclamei a ele que eu fui missionário em Perdizes, eu disse, Irajá, bicho, tu construísse a Capela de Perdizes sem
uma pia batismal. Ele disse, é verdade, nós esquecemos. Tinha a sala e a gente tampou tudo e ficou a sala sem a pia batismal. Aí a pia batismal era do lado de fora e tinha um alumínio que cobria isso, e eu fui fazer meu primeiro batismo na missão. Era uma mãe um pouco baixa e 2 filhos de mais ou menos 30 anos cada um, 28, 30 anos. Eles eram mais velhos que eu um bocado. E aí choveu tanto naquela noite que entrou por dentro daquele alumínio que era dividido em 2, e como as crianças pisavam em cima, ele era pintado de verde para não chamar a atenção no gramado. E aí a água caía em toda aquela extensão e entrava para dentro daquela pia batismal. Então, foi um nó cego. Quando eu cheguei lá, que eu levantei a tampa, rapaz, a água estava esborrando pelo lado. E aí, quando a irmã entrou, disse, precisa ser tanta água. Ela ficou só com a boca do lado de fora e os olhos. E eu fiz o batismo, eu só precisei abaixar a cabeça dela. Eu batizei ela assim, ó. Pronto. Já estava pronto, porque não dava para tirar a água, que iria demorar muito para tirar a água de dentro daquele buraco lá no jardim da capela. Bom, e aí a igreja foi crescendo, crescendo, e, assim, logo depois... Desculpa, presidente, deixa eu só revisar, então. Quando o seu pai ele alugou a casa, vocês ficaram naquela casa por quanto tempo? Antes daquele casarão? Nós compramos o casarão em 65. Ah, ok. Então ficou uns 4 anos naquele lugar. Foi de 62 até 65, né? Lá, 66. lá na casa estava perfeito. Funcionava tudo bem. Eu tenho um batismo do meu tio, Moacir Soares, que já faleceu. Ele foi da presidência do Templo de São Paulo. Ele foi batizado em 63. Papai está do lado dele. E foi batizado, aparece a foto da pia batismal que papai construiu lá. E aí o presidente da missão autorizou ele comprar cadeiras para poder fazer um salão de múltiplo uso, um púlpito, alguma coisa, porque era inviável mandar alguma coisa de São Paulo para cá, quando talvez 50% do trajeto era de barro. Então, eles compraram por aqui mesmo e montaram lá a capela. Agora, a igreja cresceu rápido depois que teve essa capela, ou o crescimento Rapaz, foi devagar? Olha, eu vou te mostrar só uma coisa. Eu podia ter no meu iPad aqui, eu não pensei nisso. Deixa eu te mostrar uma coisa. Depois de comprar esse casarão, nós fomos demolir o casarão. Olha a quantidade de pessoas que estavam lá para ajudar a demolir o casarão. Essa fera aqui na frente, pequenininho, eu estou aqui sem camisa já, que é meu primo Saulo. Todo mundo com um martelo na mão para demolir esse prédio antigo. Rapaz, as paredes tinham quase meio metro de largura. Foi uma dificuldade para derrubar isso. Olha, desculpa, eu nem sabia, tá aqui, ó, meu pai, meu tio e minha tia, e o missionário lá na pia batismal, atrás do prédio, em 63, onde eles foram batizados. Então, na época que foram demolir o prédio, a gente já tinha umas 80 a 100 pessoas de frequência com 2, 3 anos. Foi realmente muito, muito rápido. Quando, então, construiu essa primeira capela, eu fico triste em lhe dizer isso, eu precisei fazer a última sessão de fotos dessa capela, porque ela foi totalmente demolida em 2018. A igreja vendeu, porque tinham outras capelas melhores. Aqui foi na dedicação do prédio, nós tínhamos mais de 200 pessoas aqui presentes. Aqui, ó. Todos eles na frente da capela. Olha quantas pessoas tem aí. Essa foi construída por membros? Membros e principalmente missionários
De serviço. e construção. Construção. Aham. Entendeu? Aí o irmão Hélio da Rocha Camargo, que foi chamado como presidente da missão do Rio de Janeiro, veio e presidiu aqui para dedicar a capela. Aqui foi no dia da dedicação também. E logo depois, olha quem veio aqui. Olha aqui, Lucas, o irmão Milton, ele escreveu aqui, ó, sobre a nova capela, né? Você queria saber quanto tempo. Então, ele diz assim, no dia 26 de janeiro de 1965, aquela outra tinha sido alugada em setembro de 62. 26 de janeiro de 65, chegou a Recife o doutor Renato Veras, advogado da igreja, para concluir o negócio da compra do terreno da Rua das Ninfas, número 30. Então, foi comprado em 26 de janeiro. Aí ele diz até quanto media tudo. Aí diz o preço que custou o terreno. Ele fala que eles pegaram, se juntaram e fizeram uma festa no terreno, uma festa junina, para no dia seguinte, às 8h30 da manhã, começar a demolição da casa. Aí ele conta tudinho aqui, os horários. Eu queria dizer que eu me lembro claramente, mesmo sendo muito pequeno, como era aquela casa. Dia 15 de maio de 65 foi organizado. Onde eles ficaram lá, inclusive, o Helder, chorando muito, me pediu para ir lá, porque era um restaurante. E a gente foi lá, ocupamos 6 lugares do restaurante, pedimos se podia andar pelas outras salas, vendo como era. E ele não parava de chorar, porque ele tinha estado ali 50 e poucos anos antes e tinha voltado lá e estava quase do mesmo modo. Eu me lembro desse casarão que eu entrei, tá? Aqui, ó, antes, na época da construção dessa capela, precisou passar por aqui. Aqui meu irmão partindo para a missão, em primeiro lugar, no final de 63, para uma missão de construção, e aqui ele está indo em 1964, 65, para a missão no Chile. Ele está aqui indo, ou seja, ele não tinha CTM, não tinha endowment do templo, não tinha cartão de crédito. Quando chegou da missão, o presidente disse, "Do you want to talk with you in English or in Spanish? ¿Quieres que hable solamente el español?" Ele disse, "Rapaz, de qualquer jeito aí, eu não estou entendendo nada não. Pode falar aí que eu..." E nessa viagem dele, o avião pousou em Assunção, no Paraguai, para reabastecer antes de ir para o Chile. E ele desceu lá e ele disse, eu vou dar uma engraxada no meu sapato. Aí pegou um trocado lá, levou para um cara e o cara foi dar uma guaribada no sapato dele. Aí quando disse no alto-falante, "Los pasajeros de la tarjeta roja", os passageiros da tarjeta, ele pensou que era roxa, mas roja é vermelha. Aí ele disse, bom, ele está pedindo tarjeta roja, deve ser roxa, a minha é vermelha, e ficou lá. Até que o cara disse, "Senhor Irajá Bandeira Soares", e ele levantou correndo em toda velocidade por dentro do aeroporto para não perder o avião. E aí chegou lá no Chile, tá? E foi designado para a primeira área dele, foi em Valparaíso. Lá ele pegou, em 2 oportunidades, 2 terremotos com mais de 8 graus na escala Richter. Eu acho que o Safety Zone, que são os filmes de segurança da missão, lá envolviam muito terremoto. E ele disse, ou vai para debaixo de uma mesa ou para debaixo de uma porta, porque normalmente as portas não caem, ou então no meio da rua, que é mais seguro.